3, 2, 1. Oi, gente. Hoje a gente vai trazer uma novidade aqui do canal, né? Em que a gente vai apresentar alguns artigos aqui para vocês e algumas coisas que a gente acha interessante aqui passar. Então, vamos começar logo hoje, né? Esse é o artigo que eu trouxe hoje. A referência está aqui para vocês, para quem quiser acompanhar aí ou baixar ela na revista indexada, tá? É uma revista B1, bastante conceituada aqui na literatura científica. Então, o nome do artigo é Cinética da creatina quinase em jogadores de futebol profissional e uma temporada competitiva. Então, este artigo ele vem buscar investigar o comportamento da creatina quinase. Aqui, no caso, especificamente, vai ser a modalidade esportiva do futebol, mas a creatina quinase já vem sendo usada em os mais diversos âmbitos dentro do esporte e dentro do contexto do exercício físico. Bem, o futebol ele tem características bastante peculiares, por ser uma modalidade de caráter intermitente e que exige bastante intensidade aí dos seus praticantes, jogadores profissionais no caso. Aqui nós podemos ver algumas ações existentes dentro do jogo que exigem ações de saltos, por exemplo, de sprints, que são aquelas corridas de alta velocidade, e de corrida com mudança de direção, que a todo momento acontece dentro do futebol, né? Exige ações de aceleração e frenagem também, assim como pode ser observado algumas disputas de bola. Eu trouxe aqui, por exemplo, no salto, a gente pode ver bastante dentro do jogo através da situação de cabeceio, em que um atacante, por exemplo, precisa cabecear a bola para fazer o gol. Todas essas ações, dentro de uma partida, elas acontecem em média de 1.200 a 1.400 vezes, como indicado no artigo. O futebol ele tem uma característica de demandar força do seu praticante e ele tem um elevado componente excêntrico. Nas situações vistas no slide anterior, todas elas têm um alto, elevado componente excêntrico, que hoje já está bastante evidenciado na literatura, que está intimamente ligado com o processo de dano muscular. Então aqui eu trouxe numa situação de corrida em que esse jogador de futebol, ao fazer uma extensão de quadril, ele traz aí essa ação excêntrica, assim como também nas últimas fases da realização do salto, em que também tem um elevado componente excêntrico, tá? Dentro do sistema musculoesquelético, aqui ao observar um indivíduo correndo, no caso do jogador de futebol, nós podemos observar que o posterior de coxa dele após a realização desse jogo, nós podemos observar que há microtraumas nessa estrutura, que pode ser visto através do desalinhamento dessa fibra, e isto está totalmente relacionado com dano muscular. Então, quando acontece esse desalinhamento dessa fibra, ocorre um extravasamento de uma proteína chamada CK, que vai parar diretamente na corrente sanguínea. Então, por isso que essa proteína ela pode ser usada como um marcador fisiológico de estresse físico, pois após a realização do exercício físico, ela extravasa no sangue devido ao dano muscular, a esses microtraumas ocorridos, né? O que eu trouxe para vocês, duas situações opostas. Nós temos aqui uma situação de controle, onde a gente pode observar essas fibras bastante bem alinhadas, né? Não dá para ver aqui nenhum extravasamento ou ruptura dessas fibras. E uma situação oposta, nós temos aqui no exercício, ou melhor, após o exercício, em que essas fibras elas estão totalmente desalinhadas e nós podemos ver aqui que também, por essas rupturas aqui, há o extravasamento de CK. Mas o que é a CK? CK, a creatina quinase, é uma proteína encontrada em pequenas quantidades no tecido muscular. Não só no tecido muscular, mas aqui, como se trata de exercício, nós estamos dando ênfase ao tecido muscular, que, após o estresse físico, é extravasado no sangue, servido como um biomarcador de dano muscular. E dentro da aplicação prática, como que essa informação pode ser usada? Ela pode ser usada como indicador de estresse físico na musculatura, ou seja, pode servir como um controle de lesão, por exemplo, que pode ocorrer nesse jogador que é altamente exigido durante uma partida.
pode servir também como monitoramento da carga de treinamento, fazendo com que um jogador que foi mais exigido ou que está com essa concentração de CK um pouco mais elevada tenha um treinamento individualizado para ele, para que sua recuperação seja mais eficaz. Esse slide traz para a gente alguns valores já estabelecidos na literatura para atletas, no caso aqui, em que diz que uma situação normal nós devemos ter uma concentração de CK entre 300 e 500 microlitros. E 500 unidades por litro, desculpe. Esses valores, eles podem ser diferentes de pessoa a pessoa, levando o princípio do treinamento, o primeiro princípio do treinamento esportivo, que é a individualidade biológica, que diz que o mesmo estímulo pode gerar diferentes respostas ao organismo, certo? Então, o pesquisador Ascensão, em 2008, ele investigou que 72 horas após o jogo, essa concentração de CK estava acima de 500 unidades por litro, já indicando um microtrauma muscular. Este estudo está sendo feito porque os estudos anteriores, eles deixaram a desejar algumas coisas, então não investigaram tudo que poderia. Os estudos anteriores, eles analisaram apenas um momento após o jogo, então que foi 72 horas após o jogo. Eles analisaram também apenas jogos amistosos, o que não traz a mesma intensidade, teoricamente não traz a mesma intensidade que um jogo valendo, né? E que, por isso, foi apontado aqui como uma lacuna. E os outros estudos também analisaram de apenas 1 ou 2 jogos isolados. Então, eles não analisaram uma competição inteira, como esse artigo aqui traz. Certo? Diante de tudo que foi falado, o objetivo do estudo aqui foi analisar a cinética da concentração plasmática de CK em coletas seriadas em diversos momentos, que foi de 12 a 20 horas, de 36 a 48 horas, de 60 a 65 horas, de 90 a 110 horas após o jogo, durante uma partida competitiva de futebol, sem interrupção no programa de treinamentos. Essa informação aqui é bastante importante lá na frente. Aqui nós temos alguns procedimentos éticos e vamos aos materiais e métodos. Então, para essa pesquisa, eles tiveram 17 jogadores de futebol profissional como voluntário, todos do sexo masculino, né? E como critério de inclusão, eles estabeleceram que eles tinham que ter participado da pré-temporada, terem participado também do campeonato nacional e que tivessem um monitoramento da CK em repouso e durante todos os momentos estabelecidos em pelo menos 3 jogos. Ter tido participação mínima de 65 minutos por jogo, e essa informação aqui ajuda a controlar que eles tiveram a mesma demanda, né? Todos os jogadores. O clube analisado foi um clube da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que estavam disputando tanto competições da CBF quanto da CSF. Então, as análises elas foram dadas em 14 jogos, ou seja, nos últimos 3 meses do Campeonato Nacional que eles estavam jogando. O total de coleta foi 425 análises. E o delineamento do estudo era feito da seguinte forma. Eles faziam a coleta em repouso, ou seja, antes do jogo. No jogo não se fazia a coleta. Então, após o jogo, nós tivemos 4 coletas, que foram chamadas de pós 1, pós 2, pós 3 e pós 4, essas 4 fases, para análise do comportamento da CK nesses momentos. Então, como é que se dava a retirada dessa amostra? Então, era retirada 32 microlitros de sangue capilar em tubo heparinizado, fazia-se nas pontas dos dedos, né? Em seguida, esse sangue era imediatamente pipetado para uma tira reativa de CK, que é encontrada aqui nesse kitzinho, e colocado no refroton análise, que é uma máquina que faz a leitura dessa concentração. Aqui alguns dados estatísticos e vamos aos resultados. Então, essa amostra ela teve uma característica de terem atletas de 22,2 anos de idade, altura de 179 centímetros em média, percentual de gordura de 9,5 e VO2 máximo de 67 ml por quilo por minuto.
Aqui tem a tabela de resultado. Nós podemos